Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Fernanda, português, redação e espanhol. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Como eu já vinha dizendo para vocês, nós estamos nos aproximando do nosso recesso de fim de ano. Isso significa que nós estamos revisando alguns tópicos gramaticais, tanto na disciplina de português quanto aqui. E não só revisando alguns tópicos gramaticais, mas também iniciando, né? Iniciando não, dando seguimento àquela nossa série chamada Formas de Memorizar. Cada tema nós trabalhamos, né? Aliás, cada semana nós trabalhamos um tema diferente, trabalhamos arte, direitos humanos, saúde, enfim. E hoje nós vamos falar de turismo. Nossa aula hoje é Hablando del Turismo, vale? E eu separei um textinho aqui, que na verdade não é tão pequeno para nós lermos junto, e aí o texto vai aparecer aqui na frente, então já me despeço, minha imagem acaba por aqui, e a gente vai começar a trabalhar esse texto e responder algumas questões referentes a ele, ok? Então, é isso, fiquem com o textinho. Eu vou ler para vocês, ok? O texto que nós vamos trabalhar hoje, ele se chama agroturismo. Porque, como eu disse para vocês, é muito comum que nessas provas de espanhol e de inglês, as questões, de uma maneira geral, elas apareçam muito interseccionadas. Isso é possibilitado porque é uma prova bastante pequena, né? E o conhecimento de língua o conhecimento de língua cobrado, exigido, né? É um conhecimento instrumental. Então, o que significa dizer que ele é instrumental? Significa dizer que ele serve de instrumento, né, para você chegar a alguma outra coisa que é maior do que a própria língua. No caso, o conteúdo. Então, as provas, por elas cobrarem a língua de uma maneira instrumentalizada, o foco da prova nunca vai ser te testar na língua mesmo, propriamente, mas sim testar a sua capacidade e habilidade interpretativa. Então, o texto diz o seguinte: agroturismo e cenários del futuro. E cenários é cenas, né? Cenários, no caso, cenas do futuro. Con el cambio de la economía industrial a una de servicios, parece abrirse un nuevo capítulo en el mundo rural, surgiendo nuevas oportunidades para su regeneración. El turismo aparece al mismo tiempo como um produto de mercado crescente e um provedor de emprego. Então, aqui ele está falando basicamente que houve uma mudança na economia industrial, certo? A economia industrial parece que se converteu em uma economia de serviços, né? E se abriu, então, um novo capítulo para o mundo rural, né? E aí, esse mundo rural viveu oportunidades de se regenerar, sendo uma das regenerações que ele menciona aqui, essa de se colocar como um ambiente propício ao turismo, né? E prover empregos a partir dessa propensão. E aí ele diz o seguinte: durante os últimos anos, o desenvolvimento do turismo se ha visto como uma panacea para a atividade econômica e um componente clave para sua recuperação. Então, ele está falando como que isso ajudou a economia rural, né? O agroturismo, eu vou chamar de agroturismo, mas o turismo rural, aqui por assim dizer, de alguma maneira possibilitou um reaver financeiro, né? Que essa linha da sociedade havia perdido. Essa linha da economia havia perdido. E aí continua. El agroturismo es la actividad económica en la que la cultura rural es aprovechada financieramente con fines turísticos. Se parece al ecoturismo cultivados relacionados a la gestión agropecuaria que se explota. Si estas ofertas hacen que aumenten los ingresos en la población rural, esta actividad puede, además, promover el desarrollo regional. Então, ele está falando como que transformar os meios rurais e as pessoas os que vivem ali, né, no meio rural,
em atores, né, e cenas, digamos assim. Por isso que o tema, né, chama Cenas do Futuro, né, agroturismo Cenas do Futuro. Fazer essa transformação de alguma maneira viabiliza um alto lucro e tudo mais. E aí a gente pode entrar até em outro debate pensando até que ponto isso é saudável, né? Quando a gente fala em agro e ecoturismo, até que ponto essas coisas relacionadas à exploração nos podem brilhar os olhos enquanto entretenimento, né? Enfim, mas é um debate que não chegou ainda o texto. Daí ele vai falar, enfim, el agroturismo es una actividad que se ha desarrollado en todo el mundo, en algunos casos con planes y apoyo del gobierno, y en otros con iniciativas privadas. Es sin duda una propuesta de turismo diferencial que cada día está captando a más visitantes deseosos de participar en el proceso da riqueza rural. Então, ele está falando, aparentemente cita, vê o agroturismo como uma coisa boa, né? Parece que o posicionamento de quem escreve esse texto é um posicionamento favorável, né? Então, vamos lá. A pergunta é, segundo o texto, é correto afirmar que o agroturismo explora a cultura rural como atividade econômica. O agroturismo e o ecoturismo têm o mesmo objetivo: atrair turistas através da exploração da natureza. O pagamento, né, a cobrança de entradas nos espaços turísticos é condição para a gestão agropecuária. Ou a recuperação econômica é uma panaceia para o agroturismo. E o desenvolvimento do agroturismo pressupõe uma inversão em equipamentos. E aí vamos resolver essas questões. E a segunda é a seguinte. Segundo o texto, é correto afirmar que o agroturismo surge para aproveitar espaços ociosos no campo, ou se desenvolve em quase todos os estados do país, involucra setores dos mais complexos mercados e serviços agropecuários, é responsável do aumento da população regional ou explora a crise agrária. Enfim, como vocês podem observar, são informações que o próprio texto nos concede, né? Com relação à questão 1, eu acho que a gente pode pensar. Então, pessoal, com os levantamentos que eu fiz, eu gostaria que vocês refletissem sobre o sentido geral do texto, ok? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão e que possam tirar proveito dessa aula de alguma maneira, ok?